A gente tem muita coisa a discutir quando a gente fala da análise sociológica do desenvolvimento. Uma das primeiras coisas que a gente faz é fazer o comparativo entre o comunismo e o capitalismo, quando na verdade o comunismo não existiu, não chegou a existir. Mas a ideia de uma estrutura parecida com o que seria a teoria do socialismo chegou a surgir e chegou a concorrer com o capitalismo. Mas uma coisa que é cabal, que a gente não pode parar de questionar, é que o capitalismo ele não sana as problemáticas na distribuição de renda. Nem todo mundo tem acesso a condições mínimas de sobrevivência na estrutura do capitalismo. Ele é baseado justamente nessa má distribuição de renda. E aí a gente vem pensando, enquanto sociedade, e os sociólogos questionando, desde a Revolução Industrial e a Revolução Francesa, que muda toda a estrutura política vigente, política e social vigente, né? Todos nós somos agora cidadãos, ou pela lei somos cidadãos. Então, o que seria o ideal? E o que é muito discutido é justamente a ideia do liberalismo, né? do livre comércio. Hoje, muitos países que estão bem, economicamente falando, e estão com um IDH, que é o Índice de Desenvolvimento Humano, também bom, são justamente aqueles países que são capitalistas, mas que investem em educação, saúde, moradia e emprego mínimo para toda a população. E isso mostra como que é importante a ideia de entender que a distribuição ela tem que acontecer. Não funciona uma estrutura econômica que já vem dentro dela com um grupo de pessoas excluídas nessa estrutura social, né? Então, a gente tem a ideia do livre comércio, né, que seria quando o Estado não se envolve, e a preocupação de que, se isso acontecer, isso não seria ideal para a população, já que o livre comércio não traria boas condições de sobrevivência, que a concorrência ela não aconteceria de forma ideal, de forma a que a distribuição da renda fosse equânime ou mínima. Essa discussão do livre comércio, a gente chegou até a falar em uma aula no ano passado, eu não lembro qual, mas eu me lembro da discussão sobre isso, que hoje o tema ele tem vindo novamente, né? Hoje, embora muita gente ainda segure a discussão e politicamente questione direita ou esquerda, nomeie, né, de direita, esquerda, centro, na verdade o que a gente tem é o progressismo e o regressismo, né? E isso também dentro da ideia da economia, quando a gente já sabe o que dá errado também no capitalismo e sabe que pode corrigir, e que muitos países preferem não corrigir, né? Preferem fazer uso de outras circunstâncias para manter-se no poder, não acontecendo a distribuição de renda. E nesses países há a ideia de que a estrutura é perfeita, né? Que tá tudo bem, principalmente para uma parte da sociedade que tem realmente acesso. E aí ela não enxerga que isso não é igual para todos. Isso não acontece para todos. A cronologia, o estudo disso vem desde a crise de 29, né, que foi quem chegou e bateu o martelo e disse que o liberalismo ele não estava funcionando, né, que deixar o comércio aberto, livre, gerou a crise de 29. Em 45 é criada a ONU e a estrutura de organização mundial e as estruturas dentro da ONU, né? E aí vem também as especificidades,
para se exigir que os países incentivem, né, economicamente e que permitam que todo mundo ou que o máximo da população tenha acesso. E aí, como o Banco Mundial, que é o banco regido, administrado pela ONU, é a ele que as pessoas vão, que os países vão pedir dinheiro, pedir incentivo, ele começa a colocar condições para poder disponibilizar esse dinheiro. O Brasil, por um longo tempo da história dele, por esse período republicano, dependeu muito da ONU e desse Banco Mundial. E teve que se submeter em alguns momentos, teve um momento que rompeu com a ONU para não pagar as dívidas. E, por exemplo, ultimamente o que a gente tem tido de desenvolvimento com relação à moradia, à educação e saúde, está sempre relacionado a esse acordo com a ONU, né? Não foi de graça que os governos anteriores aí das últimas 2 décadas têm incentivado a educação, têm injetado dinheiro para a educação desenvolver, porque a ONU exigiu que até o ano 2020, ano que já passamos, né, o desenvolvimento tivesse chegado ao nível tal. Daí aquela avaliação que a gente faz, né, o SAEP, que é a avaliação do Estado, e o SAEB, que é o país avaliando cada Estado. É uma avaliação que é para mostrar à ONU até onde a gente está conseguindo com o investimento dado por eles. A gente vai ter também outros incentivos, né, bem anteriores, a criação da SUDENE, que é a Superintendência de Desenvolvimento do Nordeste. Ela veio também com a ideia de fazer o Nordeste desenvolver, já que era uma das áreas, uma das regiões brasileiras com pouco desenvolvimento. E a gente sabe que isso é desviado, né? Isso é uma outra discussão que a gente pode ter, né? Finalmente, essa questão de desenvolver ou não desenvolver, da sociologia analisar, não só com o olhar de Marx, mas com o olhar de Weber, né, de como funciona a ideia do funcionalismo e do porquê essa ou aquela ação acontece, ela está relacionada à evidente situação que a população tem passado, né? O Brasil, ele é um país com muita desigualdade, embora se fale tanto em diminuição da fome, ela não foi zerada, né? A gente agora está tendo um regresso nessa circunstância, por questões que não vamos debater aqui, mas muita gente ainda, principalmente nas regiões do Nordeste e do Sul, e do Norte, se encontram ainda em situações, se encontravam antes da pandemia e das últimas, de Temer para cá, né, ainda se encontravam em situação de fome, né? Tem alguns documentários discutindo isso, inclusive, eu recomendo um chamado Garapa, eu acredito que seja fácil de achar, deve estar no YouTube. É um documentário brasileiro mostrando a situação da fome no Nordeste, né? Ou seja, o capitalismo, assim como analisou o Marx, ele, por si só, ele está se destruindo na sua estrutura, porque algumas adaptações têm que ser feitas para fazer com que ele funcione de uma forma ideal, né? Que todo mundo, que todas as pessoas da sociedade se aproveitem, usufruam desse desenvolvimento que o capitalismo traz. Isso é importante a gente compreender. A base do capitalismo é
essa desigualdade. E é isso que tem que mudar. Essa que é a discussão, inclusive sociológica, e que não é só de Marx.